muito boa noite para você de casa. Seja bem-vindo ao Tá na Hora Interior. Eu sou Melissa Alcântara e te faço companhia a partir de agora. Estamos ao vivo para todo o Oeste e Noroeste Paulista nesta quinta-feira, dia de TBT, hein? Dia 5 de março. Vamos juntos então com as principais notícias do dia. E você pode acompanhar a gente também pela internet. Nosso endereço é o phmais.com.br/Araçatuba e no YouTube THSBT Interior. Lembrando que você pode sempre participar do jornal, mandar uma mensagem para o WhatsApp. O número é esse que está aparecendo na sua telinha, 1799-200-4953. Sem demora então, vamos aos nossos destaques. Polícia investiga a tentativa de homicídio ocorrida hoje em São José do Rio Preto. Um homem foi preso, suspeito de participação no crime. Em Penápolis, a polícia tenta identificar o autor de um homicídio. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros. Violência também em Catanduva. Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa. Mais um caso de feminicídio registrado na região. E tem mais. Várias ocorrências de incêndios foram registradas no Oeste e Noroeste Paulista. Por sorte, não houve feridos. E ainda a cidade Feitiço, Catanduva, comemora o título de potência exportadora. A gente te conta o motivo na edição de hoje. Fica aqui, não muda de canal. O Tá na Hora Interior começou. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Vamos juntos então até às 7h30 da noite. Por agora prepare-se porque a gente vai trazer, infelizmente, uma sequência aí de notícias relacionadas à violência na região. Vamos começar falando de Rio Preto. Uma tentativa de homicídio foi registrada hoje, em plena luz do dia, em uma região aí bastante movimentada da cidade. A polícia agiu rapidamente e prendeu um suspeito. Vitor Garcês acompanha esse caso desde o início e traz pra gente as informações. Boa noite, Vitor. Oi, Melissa, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Um caso extremamente violento, né? Tudo aconteceu dentro de uma borracharia que fica no bairro Santo Antônio, na região norte de Rio Preto. Eu e o cinegrafista Francisco Mesquita, nós fomos até o local. É uma rua ali bastante movimentada no bairro Santo Antônio, uma das principais ruas do bairro. Inclusive tem vários estabelecimentos comerciais, lojas ali naquela rua e, segundo testemunhas, a vítima, o dono da borracharia, trabalhava no momento ali do crime quando o suspeito chegou armado, atirou contra o rosto da vítima e depois fugiu a pé. A polícia militar recebeu informações de que um suspeito com as mesmas características estava passando pelo bairro Solo Sagrado. Ele estava em uma moto. A PM então realizou um patrulhamento pelo bairro e conseguiu abordar o suspeito. Com ele, os policiais apreenderam carregadores e também munições calibre 9mm, que é o mesmo calibre da arma utilizada no crime. As equipes de resgate foram acionadas, prestaram ali os primeiros atendimentos para essa vítima, ainda dentro da borracharia. O rapaz, né, a vítima, o homem foi socorrido em estado gravíssimo, onde até o hospital de base aqui em Rio Preto, onde continua internado. Em relação a esse suspeito que eu disse que foi preso no bairro Solo Sagrado, a gente conversou mais cedo com um soldado da Polícia Militar e ele deu mais detalhes sobre a prisão desse suspeito. Vamos ouvi-lo. Um patrulhamento pelo Solo Sagrado, a gente conseguiu avistar uma motocicleta sem placa, uma Twister preta, e no momento que o indivíduo viu a viatura, ele começou a empreender fuga, né, adentrando a rua João Diocleciano, e nessa rua ele adentrou uma casa, né, e tentou empreender fuga pelos fundos da casa, pulando para outra residência. A equipe conseguiu abordar o indivíduo, né, teve que usar de força física, porque o indivíduo resistiu à abordagem. E durante a busca pessoal, após o indivíduo ser algemado, foi encontrado 2 carregadores de 9mm no bolso do indivíduo. O indivíduo que sofreu o disparo hoje mais cedo também era 9mm, né? O que levou a equipe a ligar esse indivíduo ao caso no Santo Antônio da tentativa de homicídio.
policial explicou pra gente, né, o calibre que foi apreendido junto com esse suspeito, as munições e os carregadores, o calibre é o mesmo da arma utilizada na tentativa de homicídio. E além desses carregadores, dessas munições, a polícia também encontrou drogas dentro da casa que foi invadida pelo suspeito. A gente também conversou com o delegado responsável pelas investigações e ele deu mais detalhes aí em relação à prisão em flagrante, que agora, além dos crimes, né, dessa prisão em flagrante, o suspeito também é investigado por tentativa de homicídio. Vamos ouvir agora o delegado. Uma viatura iniciou o acompanhamento desse indivíduo ali próximo do local da tentativa de homicídio. E esse acompanhamento prosseguiu até o bairro Solo Sagrado. Nessa casa também havia uma expressiva quantidade de entorpecentes. A Delegacia de Homicídios foi até essa casa, lá nós tomamos pé da situação, conversamos com esse indivíduo e por isso que nós deliberamos que a ocorrência fosse apresentada aqui na DEIC. Estou lavrando o flagrante nesse indivíduo pelos crimes de tráfico de droga, posse ilegal de munição de calibre restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, porque essa moto, sobre ela pende um boletim de ocorrência de furto acontecido em fevereiro. Então, além da tentativa de homicídio, esse jovem, esse suspeito de 20 anos que foi preso hoje à tarde, ele responde por essa série de crimes, né? Como receptação, tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo. O delegado também explicou pra gente, né, que nos próximos dias testemunhas aí devem ser ouvidas. Esses depoimentos vão ajudar durante as investigações e, além disso, a polícia também tenta câmeras de segurança, imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação desse suspeito aí da tentativa de homicídio. O delegado foi até o local, a perícia também foi acionada ali, um laudo pericial deve ser emitido nos próximos dias. E em relação à motivação do crime, a gente ainda não tem a confirmação do que motivou esse crime. São várias linhas de investigação, o delegado não descartou nenhuma hipótese, né? E como eu disse, a vítima, esse dono da borracharia de 48 anos, continua internado em estado gravíssimo no hospital de base aqui em Rio Preto. Quando eu fui até a borracharia, onde tudo aconteceu, ali no momento, né, que a gente estava gravando a reportagem, o funcionário do dono da borracharia e também amigo estava lá no local, bastante emocionado, bastante abalado. Ele conhece o dono da borracharia há pelo menos 20 anos e a gente conversou com ele, ele deu mais detalhes de como que estava ali o local, o que ele viu quando ele chegou e como que é a relação dele com o dono da borracharia que foi baleado. Vamos assistir. Foi igual de irmão, né? Tipo, ele trabalha junto, muito tempo. É até triste, porque aconteceu isso aí. O vizinho ali da casa de ação falou que o senhor passou e ouviu, o rapaz falou assim, dá o celular. E em seguida ouviu o disparo de arma de fogo. Pode ter sido o cara que tem roubado ele, né? Que a gente anda sempre com dinheiro, compra e vende de pneu, então a gente sempre tá com um montante de pneu, de dinheiro no bolsa. É complicado. Que tristeza, né? Como o amigo da vítima contou pra gente, né? A hipótese aí de assalto, latrocínio, também não é descartada, né? Porque o empresário costumava andar com dinheiro, uma grande quantidade em dinheiro, então agora essa hipótese aí de investigação também está sendo apurada pela Polícia Civil aqui de Rio Preto. A vítima, identificada como Cleomar Melo da Costa, de 48 anos, está internada. A gente torce pela recuperação, então, desse empresário. Um crime muito triste, né? Várias pessoas ali do bairro conhecem esse empresário, esse dono da borracharia. O pessoal está bastante assustado com toda essa movimentação lá no bairro Santo Antônio e a gente continua acompanhando de perto essa tentativa de homicídio que aconteceu hoje, no início da tarde, aqui em Rio Preto. Melissa.
Mais um, não é, Vitor? Mais um episódio aí de violência que choca Rio Preto e toda a região pela ousadia. Felizmente, aí o trabalho integrado da polícia permitiu a captura imediata desse suspeito que já é conhecido, como você trouxe pra gente, no meio policial por vários outros crimes. É o tipo de desfecho que a sociedade espera, criminosos aí de alta periculosidade fora de circulação, e vamos reforçar aqui nosso sincero desejo pela recuperação dessa vítima hoje em São José do Rio Preto. Muito obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. E a semana foi violenta mesmo na região. Viu em Penápolis, um jovem foi morto a tiros nesta madrugada. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Daiana Félix, boa noite para você. A polícia já tem um suspeito aí desse crime? Boa noite para você, Mel, e para todos que nos acompanham. A polícia ainda não identificou o autor desses disparos. Guilherme William Gonçalves da Silva, de 26 anos, ele foi morto por pelo menos 7 tiros. Ele chegou a ser socorrido, passou umas horas aí no hospital, mas acabou falecendo no início da madrugada de hoje. A polícia informou que por volta da meia-noite recebeu então o comunicado de que havia uma tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo. Chegando ao local, no Jardim Pevi, na rua Pedro Coelho do Amaral, no cruzamento com a rua Luiz Eduardo de Nadai Alberton, encontrou a vítima caída ao lado de uma motocicleta. Ele tinha aí 2 tiros no peito, 2 tiros no braço esquerdo, um na mão, um no braço direito e um na axila. Pelo menos 7 tiros atingiram a vítima. A polícia ainda está trabalhando para tentar identificar o autor desses disparos. O caso foi registrado como homicídio e agora a polícia quer entender qual foi, quem é o autor, né? Claro, e qual foi a motivação desse crime. Eu volto com você, Mel. É um crime aí com características de execução que assusta os moradores de Penápolis pela violência. Agora o trabalho passa então para as mãos da Polícia Civil, que já instaurou, como você trouxe para a gente, um inquérito para descobrir a motivação e quem são os responsáveis por esses disparos. Até o momento, ninguém então foi preso, mas qualquer informação que ajude a polícia pode ser passada de forma anônima pelo telefone 190. Se você pode contribuir, o faça. Daiana, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Já já ela volta trazendo outros assuntos aqui pra gente no nosso Tá Na Hora Interior, porque tem muita informação. Olha só, os dois homens presos aí por espancar um idoso de 60 anos em Santa Adélia. A gente trouxe esse caso ontem, tá lembrado? Eles foram, olhe só, soltos e agora vão responder pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, Vitor Antônio Laroca e Eduardo de Paula Gianussi foram indiciados após a conclusão do inquérito que investigou o caso. A agressão aconteceu no dia 14 de fevereiro e foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, a vítima aparece caminhando pela rua quando um carro se aproxima. Um dos suspeitos desce então do veículo e começa a desferir vários socos na cabeça e em outras regiões do corpo do idoso, mesmo depois dele ali caído no chão. De acordo com a investigação, os agressores acreditaram de forma equivocada que o homem teria assediado a filha de um deles. Porém, a polícia constatou que a vítima tem transtorno mental e que os movimentos interpretados como assédio eram, na verdade, atos ali involuntários. Ainda conforme o inquérito, os dois assumiram risco de provocar a morte da vítima, já que eles só foram impedidos mesmo por populares que presenciaram toda essa selvageria. Eles estavam presos temporariamente, mas foram liberados pela Justiça e agora cumprem medidas cautelares enquanto respondem pelo crime de tentativa de homicídio. Tá certo aí com relação à capitulação criminal, mas soltar esses dois selvagens é absurdo, a gente lamenta com toda certeza.
E 2 homens foram esfaqueados durante uma briga em um canteiro de obras em Olímpia. Uma das vítimas foi atingida após tentar separar a confusão. Marcos Almeida tem os detalhes pra gente. Segundo informações preliminares colhidas pela própria Polícia Civil, tudo teria começado, então, por conta de um desentendimento entre trabalhadores desta obra, até mesmo por conta de trabalho, e que depois acabou evoluindo para uma briga generalizada. Segundo o depoimento de testemunhas que presenciaram toda essa circunstância, um dos envolvidos já proferia ali ameaças ao outro, até que um deles decidiu pegar um pedaço de madeira e partir em direção ao colega de trabalho. Neste primeiro instante, as testemunhas conseguiram apartar a briga. A grande questão é que não ficou só por aí. O agressor decidiu então pegar uma faca e ir em direção ao outro homem ali que o agredia verbalmente, até que a vítima acabou tropeçando durante o caminho e infelizmente ele foi atingido pela faca na região das costas. Ali, com todo este movimento que acabou acontecendo nessa obra em Olímpia, um segundo homem tentou defender a vítima e foi neste momento que ele acabou sendo atingido também pelo agressor. De maneira geral, as vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade. Aquele que foi simplesmente defender o colega de trabalho já teve alta, mas a vítima que foi então atingida pela faca na região das costas, ele permanece internado em um estado de saúde estável. Já o agressor, até o presente momento, não foi encontrado pelas autoridades. Parece que algumas pessoas, perderam aí a capacidade de conversar, dialogar e partem logo para a agressão. E tem mais situações de violência que a gente traz ainda hoje no nosso Tá Na Hora Interior. Mas antes está sendo realizado no Fórum de Rio Preto o julgamento do homem acusado de matar a tiros um jovem de 21 anos durante o chamado rolezinho na cidade. Ele está sendo julgado ali só pela segunda vez. Em fevereiro do ano passado, o tratorista Gabriel Thiago Januário foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público não gostou aí dessa pena, recorreu e hoje, então, ele enfrenta o júri mais uma vez. O tratorista afirmou que cometeu o crime por legítima defesa, já que, segundo ele, recebia ameaças constantes. É o que diz a defesa. Vamos ouvir o advogado. Gabriel temia pela vida dele, porque eram ameaças constantes, e não tendo outra alternativa, ou seja, ele teve que defender a família dele. Ele falou, não posso colocar a vida dos meus 4 filhos em risco. Então, agido por um temor, ainda que vamos dizer assim, que seja putativo, ele imaginava que fosse um temor, as ameaças eram concretas. O resultado desse julgamento você acompanha amanhã ao meio-dia no TH+ Notícias. E vamos dar uma pausa aí nessas notícias tensas na nossa região. WhatsApp tá liberado e eu quero a sua participação. Você pode, claro, sempre comentar aqui os assuntos do jornal, mas pode também mandar uma foto, um vídeo, um lugar bonito, tem um pôr do sol bonito, filma, manda aqui pra gente, ou pode ainda fazer uma sugestão de reportagem. Fique à vontade para participar. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na sua telinha ou então anotar o nosso número, que é o 1799200 4953. Eu estou esperando a sua mensagem e eu conto sempre com a sua participação. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a Polícia Civil de Catanduva investiga a morte de uma mulher na cidade. Infelizmente, mais um caso aí de feminicídio na região. Detalhes já já. Tá Na Hora Interior está de volta agora às 6h53. E você lembra daquele caso de feminicídio que o filho tentou matar a própria mãe em Rio Preto com um facão?
Pois é, infelizmente tem aí novidades. A mulher de 51 anos teve que amputar o braço esquerdo na altura do cotovelo por conta ali de complicações decorrentes das lesões causadas pelo agressor. A paciente permanece internada em estado grave na UTI do HB, sob monitoramento constante da equipe médica. Houve uma tentativa, por meio ali de cirurgia, de preservar os membros superiores, mas os ferimentos profundos provocados pelos golpes de facão comprometeram a circulação sanguínea, o que levou ao agravamento do quadro e reduziu a possibilidade de salvar o braço da mulher. Nesta quarta-feira, a equipe concluiu pela necessidade de realizar a amputação para não agravar ainda mais o estado de saúde dela. A agressão foi na casa da família e, de acordo com o boletim de ocorrência, por conta de uma discussão. O suspeito foi detido e segue preso à disposição da justiça. Um caso triste demais que a gente trouxe aqui no nosso Tá Na Hora Interior. E a Polícia Civil de Catanduva investiga a morte de uma mulher na cidade. Infelizmente, mais uma vítima aí de feminicídio na região. Vitor Garcês volta ao vivo com esse caso pra gente. O que a polícia tem até o momento, Vitor? É isso mesmo, Melissa. Mais um caso triste de violência contra a mulher registrado na nossa região. O crime aconteceu hoje de madrugada no bairro Gabriel Hernandes, que é um conjunto de prédios na cidade de Catanduva. Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima, identificada como Priscila dos Santos Espanhol, de 42 anos, foi encontrado no quarto do apartamento onde ela morava, e o corpo da mulher, tinha ferimentos na região da cabeça. A vítima estava machucada ali na região da cabeça. Quem encontrou o corpo da vítima, foi uma outra pessoa que também mora no apartamento. Ainda de acordo com o registro policial, a PM foi chamada até o local. Além disso, a Polícia Civil e a perícia também compareceram ali no local do crime. O suspeito, desse feminicídio, depois do crime, ele fugiu e até o momento não foi localizado. No apartamento onde o corpo da mulher foi encontrado, nesse apartamento moravam ela, o suspeito do crime, com quem ela tinha um relacionamento há algum tempo, e além disso, moravam também a mãe do suspeito desse feminicídio e também uma outra mulher. As testemunhas, desse caso, elas contaram para a polícia que de um tempo para cá, num período aí de 3 meses, que foi quando o casal mudou para esse apartamento, o casal brigava bastante, o relacionamento estava bastante conturbado, inclusive com agressões por parte aí desse homem contra a mulher dele, tudo isso de acordo com o relato das testemunhas. E hoje de madrugada, infelizmente, o corpo dessa mulher foi encontrado com ferimentos na cabeça. O caso foi registrado como feminicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil. Agora a polícia trabalha para localizar o suspeito desse crime. Melissa. Que tristeza, hein, Vitor? Mais uma vida interrompida pela violência doméstica na nossa região. Os relatos, como você disse, indicam que as discussões entre o casal haviam se tornado frequentes nos últimos dias. Um sinal de alerta que nunca deve ser ignorado. É fundamental que vizinhos, familiares, ao perceberem aí qualquer sinal de agressão, denunciem pelo Disque 180. A omissão pode custar vidas. E ficam aqui os nossos sentimentos, os nossos mais sinceros sentimentos aí aos familiares. Quanto à denúncia, vamos lembrar, ela pode ser anônima. Vitor, muito obrigada, viu, pelas suas informações, e a gente segue trazendo aqui as ocorrências policiais no nosso oeste e também noroeste paulista, porque a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Falsa Medida, que investiga a venda ilegal de medicamentos para emagrecimento. Na primeira fase da ação, realizada durante a manhã, uma mulher foi presa em flagrante após ser surpreendida
surpreendida com canetas emagrecedoras e diversas substâncias de uso controlado ou proibido no Brasil. Todo o material foi apreendido e é investigada a autuada pelo crime de falsificação, adulteração ou comércio irregular de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Durante a elaboração do flagrante, os policiais civis deram continuidade às investigações e equipes foram até Mirassol, onde foi localizado um homem suspeito de envolvimento com o esquema investigado. Questionado, o indivíduo afirmou que tinha, sim, materiais ilícitos pertencentes à mulher presa. Na casa dele foram então localizados diversos frascos de medicamentos para emagrecimento, ampolas, agulhas e outros insumos de uso controlado. Diante dos novos elementos colhidos e das provas já reunidas, o homem foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime da mulher. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e apurar a origem e eventual distribuição irregular desses produtos na região. Infelizmente, tem tantas situações como essa porque tem sempre quem compra esse tipo de mercadoria, não é? E a Polícia Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de cigarros eletrônicos ontem à noite na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. E a Dayana Félix, que ao vivo vai trazer pra gente todos os detalhes dessa ocorrência, uma carga valiosa, hein, Dayana? É isso mesmo, Mel. Boa noite para você e para todos que chegaram agora. Essa ação foi feita em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado durante a Operação Impacto. Os policiais abordaram um caminhão cegonha e, ao fazerem a vistoria na cabine, encontraram caixas, com cigarros eletrônicos sem a nota fiscal. 5.500 unidades estavam dentro desse caminhão e são avaliadas em R$550 mil. O motorista disse à polícia que pegou nessa mercadoria no Mato Grosso do Sul e levaria até São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e que receberia R$1.000 por este transporte. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente. O motorista pagou fiança de R$10.000 e agora vai responder ao crime em liberdade. Mel. E chama a atenção, não é, Dayana, o risco que esse motorista correu. Aceitou ali R$1.000 para transportar uma carga ilegal avaliada em mais de R$500 mil. No fim, a fiança estipulada ali pela Justiça foi 10 vezes maior que o valor do frete. Além do prejuízo financeiro e do processo por contrabando, fica o alerta sobre o rigor da fiscalização na rodovia Raposo Tavares, que é um dos principais corredores de combate ao crime organizado no estado. A gente sabe que a polícia está sempre atenta. Dayana, muito obrigada pelas suas informações. E em Olímpia, um casal foi preso em flagrante, investigado pela comercialização de medicamentos irregulares e cigarros de origem estrangeira. Na casa deles foram localizadas seringas para aplicação de medicamentos, ampolas de produtos diversos, entre eles anabolizantes e embalagens vazias de canetas emagrecedoras. Já em um estabelecimento comercial ligado aos suspeitos, foram apreendidas seringas e pacotes de cigarros de origem paraguaia. Em outra casa, em São José do Rio Preto, também vinculada ao casal, foram encontradas caixas de vários tipos de medicamentos, inclusive canetas emagrecedoras. Os indiciados foram encaminhados ao plantão de Barretos e de lá seguem para as cadeias públicas de Colina e de Bebedouro. Tá tendo aí muito transporte de material irregular proibido, mas vocês estão vendo, a polícia tá em cima, tá de olho. E agora a gente muda um pouquinho o foco das notícias aqui no nosso Tá na Hora Interior, mas seguimos com ocorrências ligadas ao meio policial de alguma forma, porque o incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa metalúrgica ontem à noite em Araçatuba. A fábrica fica na rua José Rico Belda, no bairro Planalto, e é especializada na produção de carrinhos de supermercado.
As chamas começaram por volta das 7h40 da noite e mobilizaram várias viaturas do Corpo de Bombeiros. Uma fumaça densa pôde ser vista de vários pontos da cidade e chamou a atenção de moradores da região. A área foi isolada para garantir a segurança e facilitar também o trabalho das equipes de emergência. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal também deram apoio na ocorrência, ajudando na interdição da rua e no controle do acesso ao local. Apesar do susto, felizmente ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e vão ser agora investigadas. E tem mais ocorrência de incêndio. Um incêndio, então, registrado na madrugada de hoje, destruiu 2 micro-ônibus no pátio de uma empresa de transporte de passageiros em Adamantina. Apesar dos prejuízos, nessa ocorrência também ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 3 horas da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram completamente 2 veículos e atingiram parcialmente outros 2 que estavam estacionados próximos. O calor intenso danificou a lateral de um ônibus e de uma van e peças plásticas da van chegaram a derreter. Os bombeiros foram acionados e trabalharam no combate às chamas até a extinção do fogo. Funcionários da empresa também ajudaram a retirar outros veículos do local para impedir que o fogo se espalhasse. A empresa possui mais de 50 veículos usados no transporte de passageiros, principalmente no fretamento de trabalhadores da região. Mesmo com o incêndio, a empresa informou que conseguiu reorganizar a frota e manter o atendimento normalmente. As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas a suspeita inicial é de uma pane elétrica em um dos veículos. Bora conversar agora com o pessoal de casa, ver as mensagens que chegaram aqui para o nosso jornal. Temos recadinho, Carla? Temos da Adriana. Manda um beijo para minha filha Ana Júlia, de Araçatuba. Estamos assistindo vocês. Parabéns pelas reportagens. Adriana, muito obrigada. Um beijo para você e também para Ana Júlia. Agora vamos falar com a Paula Oma. Estamos ligados sempre no programa. Que Deus lhe abençoe. Sandro Pires aqui e Ana Júlia e Yuri. Paula, já Sandro Pires está de volta, viu? Um beijo enorme para você. Próximo recadinho, Carlos Adame. Carlão de Votuporanga, parabéns pelo programa, boa noite, uma ótima noite para você, Carlos, muito obrigada, viu? Pela companhia, pelo carinho, um beijo. Próximo é o Aloísio, boa noite, sou de Santa Fé do Sul. Já morei na linda cidade de Santa Fé do Sul, Aloísio, quando eu tinha ali por volta de 12 anos de idade. Um beijo para você e para todo mundo aí de Santa Fé. Temos mais o Daniel de Barbosa. Boa noite, aqui é o Daniel Damasceno da cidade de Barbosa. Parabéns pela programação, nota 1000. Vocês são top demais. Um abração do tamanho do nosso interiorzão. Ah, Daniel, que recado carinhoso aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme do tamanho do seu carinho pra gente, tá ok? Último recadinho de agora, mas você ainda pode participar, mandar sua mensagem aqui pro programa. Por agora, bora pro intervalo. E daqui a pouquinho, a vacinação de rotina contra a raiva em cães e gatos está suspensa em todo o estado de São Paulo. Depois do intervalo, então, a gente te explica o motivo e quando vai ser retomada a imunização. Não saia daí. 7h10, estamos de volta com as notícias e a vacinação de rotina contra a raiva em cães e gatos está suspensa em todo o estado de São Paulo. Isso por falta do imunizante e atraso no processo licitatório. O Vitor Garcês tem ao vivo todas as informações e já te pergunto se tem previsão de quando essa vacinação vai ser retomada, Vitor. Melissa, só para adiantar então quem está acompanhando a gente, a previsão é que a vacinação seja retomada
a partir de abril. Isso aconteceu, essa medida de suspender a imunização aconteceu segundo o instituto responsável pela produção e comercialização dos imunizantes. Houve um atraso no processo licitatório do Ministério da Saúde para aquisição do imunizante, causando então um desabastecimento nacional da vacina antirrábica para cães e gatos, e por isso os estados decidiram suspender a imunização da vacina contra a raiva. O instituto responsável então pela produção e comercialização das doses informou para a gente que a distribuição aos estados deve ser retomada em abril, porque após a entrega do novo lote contratado pelo governo federal. A nossa equipe entrou em contato com as prefeituras das 3 maiores cidades aqui da nossa região. Em Rio Preto, a prefeitura informou pra gente que a vacina contra a raiva está suspensa, seguindo aí a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde. Já em Araçatuba, a vacinação segue normalmente, porque a prefeitura tem doses suficientes, então, para imunizar os cães e gatos. Já a presidente Prudente informou pra gente, por meio de nota, que o Centro de Controle de Zoonoses vai analisar o documento da Secretaria Estadual de Saúde para então entender qual vai ser a melhor forma de adesão a essas regras no município. Então são essas informações aí. A previsão é que a vacinação em todo o estado de São Paulo seja retomada normalmente a partir de abril. Melissa. Vamos acompanhar se realmente esses imunizantes vão chegar para as cidades da nossa região. Muito obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. E o Banco do Povo de Presidente Prudente, que foi a primeira agência do estado de São Paulo, bateu novos recordes em 2025, somando aí 8,8 milhões de reais em empréstimos para 495 empresas, garantindo a liderança estadual de concessões de créditos entre todas as unidades. A Natália Salvato explica para a gente, então, como ser atendido pela iniciativa. O crédito do Banco do Povo ajuda muitos empreendedores que desejam investir e ampliar o próprio negócio. No ano passado, aqui em Presidente Prudente, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, das 495 empresas que receberam o crédito, 132 foram abertas no ano passado, o que representa 26,6% do total. E uma curiosidade é que as empresas que mais adquiriram esse crédito foi do segmento de beleza e estética. Vamos entender como que funciona esse empréstimo do Banco do Povo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente, o Tiago Oliveira. Secretário, como que as pessoas podem ter acesso a esse crédito? O pessoal pode vir até aqui, o Atende Prudente, que fica pertinho do Matarazzo, aqui como referência. Conversar com a nossa gente vai atender com toda a atenção, vai entregar a lista de documentos que não tem nada demais, e aí ela vai poder escolher o crédito dela, ver o número de meses para poder pagar as parcelas, enfim, é bem facilitado. Quem que pode solicitar esse crédito? As pessoas que já têm CNPJ constituído regular, claro, ou uma pessoa que não tem CNPJ pode pegar com o seu CPF mesmo, no caso do CPF tem que ter um avalista. O valor do crédito pode ser até de quanto? É variado e o valor máximo, como é o microcrédito, é de até R$21 mil. E a pessoa começa a pagar quando? E tem quanto tempo ali para pagar? Até 36 meses, ela paga a primeira parcela de 30 dias após a assinatura do contrato. Os juros, eles são menores, mas menores quanto? Normalmente os juros de bancos comuns, ele passa de 1, 2, 3%, e aqui o nosso juro é de menos de 1%. A gente chama de um juro irrisório ali para impulsionar o empreendedor aqui na nossa cidade. A pessoa ela faz ali o cadastro, tem aquele atendimento, e quanto tempo demora para aprovar esse empréstimo? Isso, após ela trazer a documentação, de 15 a 20 dias ela está com o empréstimo aprovado, o contrato assinado, o dinheiro na conta. E é possível recorrer a esse empréstimo quantas vezes? A pessoa pode recorrer quantas vezes ela necessitar do crédito, desde que ela tenha finalizado um último contrato. Então, não tem um número máximo de vezes que a pessoa pode solicitar o crédito.
Ok, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Informações importantes, então, para os empreendedores que devem estar sempre atentos às possibilidades para que eles consigam continuar empreendendo e investindo no próprio negócio. Natália Salvato, de Presidente Prudente. E como é bom, não é, ver aí Presidente Prudente fazendo história e liderando o estado dessa forma. Esse recorde de quase 9 milhões de reais não é apenas um número, é dinheiro que circula no comércio do bairro, na pequena indústria e que ajuda o microempreendedor a crescer. Se você tem um sonho ou precisa ampliar seu negócio, o Banco do Povo está aí justamente para isso, com taxas, como a gente viu aí na reportagem, que o mercado comum não oferece. Vale a pena buscar esse suporte. E a Coordenadoria Municipal da Juventude de Presidente Prudente abriu inscrições para uma oficina gratuita de artesanato com o tema de Páscoa. A atividade será realizada no dia 14 de março, na Praça da Juventude, no Conjunto Habitacional Ana Jacinta. Durante a oficina, os participantes vão aprender a produzir lembranças e peças decorativas com o tema de Páscoa, usando técnicas simples de artesanato. A proposta é estimular a criatividade e também incentivar a geração de renda. As inscrições devem ser feitas pelo site prudentejovem.com.br. A ação é realizada pela Associação Vida Melhor em parceria com a Coordenadoria Municipal da Juventude. Vale a pena, então, ter esse aprendizado e depois, ganhar um dinheirinho. A Páscoa tá chegando, tá pertinho. E agora, o que eu quero? Eu quero ver as mensagens que chegaram aqui para o nosso Tá Na Hora Interior. A primeira é do Hélio. O Hélio mandou pra gente: boa noite, estamos ligados aqui em Panorama. Hélio Evangelista. Hélio, muito obrigada, um beijo para você e para todo mundo aí de Panorama. Agora o Antônio Ruano, de Presidente Bernardes. Boa noite, Melissa, parabéns pelo programa Abraços. De Presidente Bernardes, então, o Antônio participando com a gente. Antônio, um beijo enorme, carinhoso pra você. Ângela agora mandou uma foto toda bonita. Boa noite, manda um beijo pra minha filha Verônica, de Penápolis, a minha princesa, que Deus abençoe sempre vocês. Amém, Ângela, um beijo enorme pra você e pra filhota. Muito obrigada, viu, pela mensagem, pelo carinho. A Neia Neves agora participando. Eu sou a Neia, eu e meu esposo de Pirapozinho. Você e toda a sua equipe estão de parabéns. Assistimos todos os dias, não perco nenhum programa. Ah, que bom, Neia, ter aí a sua companhia diariamente. Eu faço questão dela, viu? Fico muito feliz. Um beijo enorme para você. Agora o intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre exportação. Catanduva, olha só, é destaque, comemora a liderança no comércio exterior na região. Não saia daí. Estamos de volta e para falar de coisa boa, notícia boa por aqui, viu? Quando o assunto é exportação, Catanduva está dando aula. A cidade confirmou a liderança no comércio exterior da região de Rio Preto. Foram quase 400 milhões em exportações no ano passado. O desempenho acompanha a força do estado de São Paulo, que segue como o maior exportador agropecuário do país. É daqui que parte uma das principais riquezas de Catanduva. Da usina São Domingos, o açúcar produzido no interior paulista segue para diferentes continentes, consolidando a vocação internacional do município. E um dos principais destinos é a China. A maioria que a gente exporta, a gente tem um nicho grande até da China. A África também é bem forte no destino, né? Alguns países do Oriente Médio ali, então assim, esse é o nicho maior do destino do nosso açúcar. Então assim, o açúcar sim é bem visto e, querendo ou não, é necessário. A força do açúcar é decisiva, mas não está sozinha. A base industrial e agroindustrial de Catanduva é moderna, tecnológica e preparada para atender padrões internacionais, o que garante espaço no mercado global.
Em 2025, Catanduva exportou quase 400 milhões de dólares e se consolidou como o município com maior exportação na região administrativa de São José do Rio Preto. O segundo colocado, Estrela do Oeste, exportou 216 milhões de dólares, quase a metade do volume catanduvense. No ranking estadual, a cidade ocupa a 39ª posição entre 645 municípios paulistas. No Brasil, está na colocação de número 169 entre mais de 5.500 cidades. Os dados são do Sistema Oficial de Comércio Exterior. A liderança não é por acaso, é resultado da diversificação de mercados e produtos. Mais ou menos 50% dos produtos exportados são produzidos pelas usinas e os outros 50% tem um mix completamente diferente, né? Tem produtos de café, né? Café solúvel, que uma empresa grande exporta. Nós temos indústria gráfica, que produz bastante, exporta muito também, cadernos, enfim, outros produtos deste tipo. Nós temos conexões hidráulicas, embreagens, os produtos à base de amendoim, né? Óleo de amendoim também representam um mix importante de produtos. Na área industrial, empresas como a Embremac, há mais de 30 anos no mercado de embreagens, também ajudam a levar o nome da cidade para fora do país, exportando produtos com alto valor agregado e tecnologia. Desde que começou a exportar, 15 países receberam as embreagens produzidas em Catanduva. A exportação passou a ser um canal de vendas nosso, passou a representar lá naquele primeiro momento 1%, 2%, hoje representa por volta de 10% tudo que nós movimentamos no ano aqui na Embremac. Já exportamos para mais de 15 países, inclusive países da Europa. Mandamos um grande lote para a Turquia em 2023, tá certo? E aí hoje, em 2026, já temos pedidos confirmados com Honduras, Paraguai, Chile e em negociações com Uruguai e El Salvador. O desempenho acompanha a força do estado de São Paulo, que segue como o maior exportador agropecuário do país. Catanduva mostra que o interior paulista não depende apenas dos grandes centros para crescer. A cidade, de 115 mil habitantes, tem força própria e competitividade global. Base importante para que outras empresas também explorem o mercado e levem o nome do município para todas as partes do mundo. A gente fez um guia do investidor e a nossa secretaria, através de feiras, por exemplo, como a grande feira do Sebrae, que acontece anualmente, e outras que a gente participa, a gente mostra, né, o guia do investidor, o que a cidade oferece. E agora, recentemente, né, houve a assinatura de uma parceria entre o mercado europeu e o Mercosul, e isso abre uma expectativa de uma melhoria ainda mais intensa aqui das exportações de Catanduva para a Europa. Impressionante, não é? Ver a força da nossa região ganhando o mundo. Catanduva não apenas lidera, mas mostra que a união entre o campo e a indústria é o que move a nossa economia. Quase 400 milhões em exportações significam mais investimentos aqui dentro, mais empregos e a nossa cidade feitiço brilhando lá fora. Parabéns, então, aos produtores e empresários. Parabéns por esse resultado histórico, com toda certeza. Bora conversar com o pessoal de casa antes de dar aqui o nosso tchau. A Jane Ribeiro aqui, é Janaína Ribeiro de Brejo Alegre, manda um abraço para minha filha Stephanie, aniversariante de domingo. Um abraço, feliz Dia das Mulheres, Stephanie. Um beijo para você, feliz aniversário, Deus te abençoe. Gabriel Luiz, olha que foto linda! Boa noite, Gabriel de Lucélia, nesse fim de tarde abençoado, abençoado com toda certeza. Adorei a foto, viu, Gabriel? Um beijo pra você, excelente noite. Alê de Monte Aprazível, oh, que chamego. Eu e minha cachorrinha, adorei a foto, viu, Alê? Mostra aí muita cumplicidade entre vocês. Um beijo pras duas.
Agora o Jonas de Oswaldo Cruz mandando também uma foto bonita pra gente do pôr do sol. Eu adoro esse tipo de mensagem. Se vocês puderem sempre aí me presentearem com essas paisagens, fico, olha, encantada. E com essa foto linda a gente se despede, desejando a todos uma excelente noite, já te convidando a estar aqui amanhã a partir das 6h30 da noite. Um beijo enorme, tchau, tchau.